Shabbat Shalom, meus irmãos. Segundo as Escrituras, nós entramos no mês da primavera, em Israel. 21 de março agora, entrou o primeiro dia do ano, segundo o calendário do Criador, o calendário bíblico, né? Conforme está lá no livro de Êxodo, capítulo 12, capítulo 14 também. Nós entramos, então, no primeiro mês, primeira estação do ano, em relação a Israel, a posição geográfica de Israel, que a despeito do que o calendário gregoriano ensina, né, no solstício de inverno, a virada do ano, nós seguimos o calendário do Criador, que é no equinócio de inverno, equinócio vernal, que começa realmente o ano, a transição do inverno para a primavera. E onde nós aprendemos isso? Nós aprendemos, além das escrituras, nós aprendemos no livro de Enoque. O livro de Jazar também corrobora com esse entendimento, e é esse livro que nós estamos estudando, o livro de Jazar. Mas primeiro vamos orar. Yah, Todo-Poderoso Elohim, Rei do Universo, bendito seja o teu nome, por nos conceder teus mandamentos, a tua palavra, e nos enviar o teu Filho, o Mashiach. Te damos graças, Pai, por essa revelação plena que nós temos, e pedimos que oriente a cada pessoa a entender a verdade nesse momento, para que isso possa corroborar com a nossa salvação das nossas almas. Em nome do nosso Salvador Yahushua que pedimos essas bênçãos. Assim seja. Queridos, o livro de Jazar, ou Yashar, o livro do justo, é mencionado por Josué, no livro de Josué. Ele é mencionado no livro, ele é mencionado por Samuel, e ele é mencionado também por Tiago. E, infelizmente, um livro tão rico como esse, tão detalhado e minucioso, ele foi tirado do cânon das escrituras. Porém, nós sabemos que tudo que está de acordo com a escritura e que corrobora para isso, nós devemos seguir, principalmente se ele foi relatado pelos profetas da escritura. E os maiores da história de Yitzhak, ou Isaac, como a Igreja Católica transliterou. E o patriarca Abraão, sem dúvida, foi o homem que é uma referência para metade da humanidade. Por causa dele, metade da humanidade segue uma religião monoteísta, ou seja, em tese, se crê que há um só Criador, um só Deus. E ele foi o originador de várias nações, e como a Escritura prediz, nele seriam benditas todas as famílias da terra. Ele foi o pai de Isaac e também Ismael, o pai do mundo árabe muçulmano. Abraão também é o pai da religião cristã, pai da fé da religião cristã. Ele é considerado o homem temente ao Criador, que demonstrou essa emunal, essa fé ativa, uma fé obediente. Então, se nós analisarmos a influência de Abraão, nós vamos ver que essa influência foram realmente dirigidos pelo Criador. Pelo Criador. E mesmo trazendo a descendência do Messias, nós temos algumas coisas que estão envolvidas nessa situação, que é a semente, que não está falando da semente de Ismael, posteriormente da semente de Esaú. E nós vamos falar sobre isso. Mas vamos relatar algumas coisas que a Torá, ou seja, o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, não relata. E aqui está assim: e Abraham enterrou Sara com pompa, como num sepultamento dos reis,
Ela foi enterrada em vestuário muito fino e bonito. E no seu enterro estava Shem, ou Sem, na Bíblia, seus filhos Eber e Abimeleque, juntamente com Anar, Ascol, Manri e todos os poderosos da terra seguiram seu enterro. Note, você tem uma linhagem de servos do Eterno, homens tementes. De Noah, somente o filho dele, Sem, ou Shem, né, de onde vem a palavra semita, eram tementes. Posteriormente, Eber, de onde deriva a palavra hebreu, né, e com Anar, Ascol, Manri, todos os poderosos da terra seguiram seu enterro. É interessante, essas figuras, a figura de Abimeleque sempre é mencionada na história de Abraão. É o rei de Gerar, né, onde eles vão se refugiar. Ele estava lá no enterro. E os dias de Sara foram 127 anos, fez um grande e pesado luto, e ele apresentou os ritos de luto por 7 dias. O livro de Jazá menciona como Abraão comprou esse pedaço de terra, comprou dos hititas, e esse era o local onde os patriarcas, onde os outros familiares dele eram enterrados. E é um fato interessante que a Bíblia não relata como se deu a situação, as condições da morte de Sara, na verdade, morreu de alegria, né, no coração dos servos de Abraão, e contou a ela que Isaac estava vivo. Muito rápida, muito súbita, e ela é um relato que não conta, não está na Bíblia, porque você vê as condições em que Abraão levou Isaac para oferecer ao Criador, e como a luta foi travada para que eles não dessem essa manifestação de fé e obediência. Inclusive, eu estava lendo hoje cedo e disse que Isaac falou, enquanto Ismael se gabava, que tinha sido circuncidado primeiramente com seu pai, então Isaac disse, olha, isso não é nada, eu estou pronto para morrer. E é nessa circunstância que ocorreu aquela prova de Abraão, né? E continuando aqui, no verso 16, e todos os habitantes da terra confortaram Abraão e Isaac, filho de Sara. E quando os dias de seu luto passaram, Abraão e Isaac, e ele foi à casa de Shem, o Sem, e Eber, para aprender os caminhos de Ar, suas instruções, e Abraão lá permaneceu 3 anos. É outro fato interessante que da linhagem de Sem vieram os homens tementes, desde Abraham, Isaac, e o próprio Yaakov, conforme veremos, ele aprendeu dos seus ancestrais fiéis, né? Eles eram homens tementes, eram fiéis, e ele aprendia deles. Agora, pessoal, alguns estão dizendo que o áudio está cortando. Vamos ver se melhora aí, né? Ok? Aí vocês me dão um retorno aí para ver se melhorou ou não. Ok, queridos, então eles aprenderam de Sem, de Eber, os caminhos do Eterno, as instruções, eles aprenderam os mandamentos desses homens tementes. E Rebeca disse-lhe, mas agora tu também vá e ore para que Iá possa ouvir tua oração e conceda-me filhos. Isaac ouviu as palavras de sua esposa, e Isaac e sua esposa levantaram-se e foram para a terra de Moriá, para orar lá e buscar Iá. E quando chegaram o lugar, Isaac levantou-se e orou a Iá por sua esposa, porque ela é um detalhe bem curioso, esse que a Bíblia não conta também,
Além da esterilidade de Sara, a Rebeca também era estéril. E posteriormente, Raquel também apresentou esse problema. Por quê? Porque a linhagem dos filhos do Eterno, os filhos da luz, queridos, ela não vem de forma carnal, natural, por assim dizer. Ela vem da manifestação do milagre do Criador. Então, quando você diz que é um descendente de Abraão, como muitos de nós brasileiros somos descendentes diretos, né? Porque os filhos de Abraão se espalharam sobre a terra, geraram descendentes. Uma grande parcela de nordestinos e brasileiros são descendentes diretos de israelitas, né? Que vieram da Holanda, que vieram da Espanha, de Portugal e etc., para cumprir o desígnio do Criador, que em ti, em toda a tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, não por algo simples, algo natural, por assim dizer. As mulheres eram estéreis com um propósito, porque o Criador queria mostrar que é pelo poder dele que nós existimos, que o nosso destino foi traçado desde o princípio. Detalhes sobre essa questão do destino, aquele que está traçado pelo Criador, destino. Algumas pessoas confundem com predestinação, mas nós estamos falando de um propósito especial para a nossa existência. Você existe com um propósito elevadíssimo. Você tem que se conhecer, você tem que saber quem você é. E nós somos descendentes de Abraham, o pai da Emuná, o pai da fé. E quando eles tinham algum dilema na vida deles, eles recorriam ao Monte Moriá para lá obterem respostas do Criador. Queridos, Monte Moriá é o monte do templo, lá em Jerusalém. E era lá que o Criador se manifestava com eles. Yahweh disse, Yahweh cuja bondade foi merecido, tu que tiraste meu pai da casa de meu pai desta terra e disse, e tu prometeste, declarou-lhe, multiplicarei tuas sementes com as tuas palavras serem confirmadas, pelo que tu falaste a meu pai. Então isso começa que havia sido dado a Abraão. Pois tu és Yahweh, nosso Elohim, para dar-nos a semente dos homens, como tu prometeste, porque tu és estão direcionados para ti apenas. Essa era a diferença. Eles só tinham o Elohim de Israel como único refúgio, como único Deus, único Criador. É diferente do que Esaú fez, do que o próprio Ló fez, é diferente do que outros fizeram, se apostatando do caminho, se da adoração do único Elohim, do único Criador. E Yahweh ouviu a oração de Isaac, filho de Abraham, e Yahweh concebeu. As crianças lutaram juntos e afligia muito, e ela se preocupou muito com eles. E ela que em sua terra. Tal coisa aconteceu com vocês, como acontece comigo? E ela disse, por que estou sozinha nisto? Entre todas as mulheres que estão na face da terra? E ela foi para a terra de Moab, o Shem, e Eber, seu filho, para fazer investigações deste assunto dela. E ela também pediu a Abraham procurar e informar-se com Yahweh. Bom, queridos, aí você vê o que acontece. Rebeca, então, recorre
teve na gravidez, e tudo existe um porquê. Duas nações no. Você vê espírito familiar de Abraão com Ismael e o próprio Isaac. Você vê esse conflito na casa de Isaac, com esse conflito na casa de Jacó, entre os seus próprios filhos, seus queridos. A única coisa que nos dá a entender é que existe a semente, a descendência do e a descendência da serpente, os filhos das trevas. Ismael era descendente da serpente. Você vê também o próprio Esaú era descendente da serpente. Bom, tá cortando, não posso fazer nada, né? Ou então a gente pode colocar esse estudo para outra hora, não sei, né? Para que a gente consiga absorver melhor. Mas eu vou só concluir aqui, queridos. Então você vê duas sementes, a semente da serpente, a semente do Criador. Você vê apenas duas sementes. E elas estão lado a lado aí nessa história. E então Rebeca questiona o que estava acontecendo e a resposta veio. O Criador respondeu o que estava acontecendo. No sétimo mês, as crianças lutaram juntos dela. Isto era doloroso. E diz que o Criador, quando foi perguntado, respondeu: duas crianças estão em teu ventre. Duas nações devem subir com eles. Uma nação deve ser mais forte do que o outro, e o maior deve servir o mais jovem. E quando terminaram seus dias de gravidez, ela ajoelhou, e eis que eram gêmeos em seu ventre, como Yarro tinha falado com ela. E o primeiro, no caso Esaú, saiu todo vermelho, como uma peça de vestuário peluda. E todas as pessoas da terra chamaram seu nome de Esaú, dizendo que este foi feito completo no útero. E depois que veio de seu irmão, em sua mão se agarrou ao calcanhar de Esaú, portanto ele o chamou Jacó. Isaac, o filho de Abraão, tinha 60 anos quando eles nasceram. Para resumir, queridos, nós vemos aqui que nasceram destinados a uma luta entre eles. Michel nasceu com um vestuário, uma peça, né? Isso é muito interessante. Primeiro saiu todo vermelho com uma peça, todas as pessoas da terra chamaram seu nome Esaú. O próprio nome Esaú quer dizer Edomitas, Edom, né? Edom quer dizer vermelho, então é uma alusão a pecado. E nós temos vários paralelos com essas características de Esaú. E Yaakov é chamado de Yaakov porque ele segura o calcanhar do irmão. Novamente, me lembra muito a promessa que foi dada: tu lhe ferirás, ele te ferirá o calcanhar, né? E tu lhe ferirás a cabeça. E Yaakov quer dizer enganador, ou seja, ele iria fazer algo em relação ao irmão que iria mudar todo o curso da história. E os meninos cresceram para o seu 15º ano, e eles vieram entre a sociedade dos homens. E Esaú era uma concepção de homem, e foi um homem perfeito e sábio.
alimentando os rebanhos e aprendendo as instruções de Yahweh e os comandos do Senhor. Isaac e as crianças de sua família moravam com seu pai Abraão na terra de Canaã, como Yahweh os... E Ismael, filho de Abraão, foi com seus filhos e todos que lhe pertencem voltaram para a terra de Avilá. E as diferenças entre Esaú e Jacó. Um era desobediente, o outro era um homem caseiro, um homem sábio e cuidava de rebanhos. Diz que, portanto, meu filho, ouça a minha voz e guarde os mandamentos de Yahweh. E não vire do caminho certo para a direita ou para a esquerda, para que possa ser bem contigo e tua semente após ti para sempre. E lembra as esplêndidas obras de Yahweh e a bondade que ele mostrou para conosco, em que nos libertou das mãos de nossos inimigos, e Yahweh os levou a cair em nossas mãos. E agora, portanto, mantenha tudo o que eu tenho mandado a ti. Não se desvie dos mandamentos do teu Elohim e não sirva nenhum outro ao lado dele, para que ele possa estar bem contigo e tua semente após ti. E ensine tuas crianças e tua semente as instruções de Yahweh e seus mandamentos, ensine-os o caminho correto que devem ir, a fim de que ele possa estar bem com eles para sempre. E Isaac respondeu seu pai e disse-lhe, de acordo com o que Yah ordenou, irei fazer. E não sairei dos comandos de Yah, vou manter tudo o que ele comandou a mim. E Abraão abençoou seu filho Isaac, e também seus filhos, e Abraão ensinou a instrução de Yah e seus caminhos. E foi nesse momento que Abraão morreu no 15º ano da vida de Jacó e Esaú. E os filhos de Isaac. E todos os dias de Abraão foram 175 anos. Então, ele ordena que Isaac siga os mandamentos, que ele continue no mesmo caminho. Há quem diga que não tinha mandamento nenhum ainda nessa época, mas o Gênesis também é claro, capítulo 26, se eu não me engano, verso 5 em diante, fala que Abraão guardou todos os mandamentos, as leis, os estatutos do Criador. Então, o Criador sempre teve um código moral a ser seguido. E isso foi passado de geração em geração. Independente de Moisés ter dado nas tábuas de pedra ou não. Haviam instruções claras sobre tudo que eles deveriam fazer para viver bem. E Isaac iria dar continuidade a esse legado de Abraão. Portanto, agora, meu filho, ouça a voz e guarde os mandamentos de Yah que te ordenei, e não vire do caminho certo para a direita ou para a esquerda, para que possa ser após ti para sempre. E lembre as esplêndidas obras de Yahweh e a bondade que ele mostrou para conosco, em que nos libertou das mãos dos nossos inimigos, e Yahweh os levou a cair em nossas mãos. E agora, portanto, mantenha tudo o que eu tenho mandado a ti. Não desvie dos mandamentos e não sirva nenhum outro ao lado dele, para que ele possa estar bem contigo e tua semente após ti. E ensine teus filhos e tua semente as instruções de Yah e os seus mandamentos, e ensina-os o caminho correto que eles devem seguir, a fim de que ele possa estar bem com eles para sempre. E Isaac respondeu ao seu pai e disse-lhe, de acordo com o que Yah ordenou, irei fazer. E eu não sairei dos comandos de Yah, vou manter tudo o que ele comandou a mim. E Abraão abençoou seu filho Isaac, e também seus filhos. E Abraão ensinou a instrução de Yah e seus caminhos. E foi nesse momento que Abraão morreu, no 15º ano da vida de Jacó e Esaú, os filhos de Isaac. E todos os dias de Abraão foram 175 anos. Bom, queridos, você vê os atos memoráveis de Abraão, como sendo livrado do decreto de morte de Nimrod, e quando ele fez guerra com os 4 reis de Elã e os conquistou, como ele levou os filhos da terra ao serviço de Yah, ensinou os caminhos, construiu um bosque, plantou uma vinha nele, sempre tinha preparado na sua tenda carne e bebida para aqueles que atravessavam a terra, para que eles pudessem satisfazer-se em sua casa. Yah entregou toda a terra por causa de Abraão. E foi depois da morte de Abraão que Yah abençoou seu filho Isaac e seus filhos. Yah estava com Isaac, como tinha sido com seu pai Abraão, pois Isaac manteve todos os mandamentos de Yah,
como Abraham, seu pai, mandou a ele. Ele não se virou para a direita ou à esquerda do caminho certo que seu pai tinha lhe ordenado. Então, se eu quero ter as bênçãos de Abraão, os direitos, né? Eu tenho que cumprir meus deveres. Eu tenho que seguir os mandamentos que Abraão seguia. Eu tenho que seguir os mandamentos que Isaac e Jacó e seus filhos seguiam. Eu não posso seguir os mandamentos de Roma, os mandamentos protestantes, eu não posso seguir os mandamentos de religião alguma, eu tenho que seguir os preceitos, os mandamentos, os estatutos do Criador, queridos. E é esse o ponto que faz a diferença. E é por isso que muitos odeiam essas mensagens, porque elas estão carregadas de verdades que a maioria não quer saber. Essa foi a diferença do caminho de Abraham, o caminho de Isaac, o caminho de Yaakov, diferente do rumo que tomou Nimrod, que tomou Ismael, que tomou Esaú. Eles tomaram o rumo da perdição, porque eles não guardavam mandamento nenhum. O capítulo 27 do livro de Jazar diz que Esaú, nesse momento, após a morte de Abraham, frequentemente entrava no campo para caçar. O rei Nimrod de Babel, mesmo que foi Anrafel, ia também com frequência com seus poderosos homens para caçar no campo e caminhar com seus homens no frio do dia. E Nimrod observava Esaú todos os dias, e um ciúme formou-se no coração de Nimrod contra Esaú todos os dias. E Nimrod e 2 de seus homens estavam com ele, onde saiu de seu lugar à espreita, pegou sua espada e apressadamente correu para Nimrod e cortou sua cabeça. E Esaú travou uma luta desesperada com os 2 homens que estavam com Nimrod, e quando ele chamou-lhe, Esaú virou-se para eles e matou-os com sua espada. Esse é um fato também que não é mencionado na Bíblia, que Esaú foi o responsável pela morte de Nimrod. E só aí nós vamos entender por que ele vem da cultura dele. A Torá não fala. Mas ele era um fugitivo e jurado. Por isso que o verso 10 diz que quando Esaú viu os homens poderosos de Nimrod chegando a distância, Esaú tomou o valioso vestuário de Nimrod, que era aquela capa que o próprio Noé usou, que o filho dele, Cã, tomou, que Adão e Eva, né, no jardim. Que o pai de Nimrod o entregou e com o qual Nimrod prevaleceu sobre a terra inteira. E ele correu e escondeu em sua casa. Esaú tomou as vestes e correu para a cidade por causa dos homens de Nimrod. E ele veio à casa de seu pai aborrecido e esgotado da luta. Ele estava pronto para morrer devido à dor. Quando ele se aproximou de seu irmão Yaakov e sentou-se diante dele. E ele disse a seu irmão Yaakov: eis que devo morrer neste dia, portanto, de que me servirá o direito de primogenitura? Yaakov agiu sabiamente com Esaú neste assunto, e Esaú vendeu seu direito de primogenitura a Yaakov, ou Jacó, pois assim foi provocado pelo Esaú na caverna do campo de Macpela, que tinha comprado Abraham dos filhos de Het. Esaú também vendeu a Yaakov. Yaakov comprou tudo isso de seu irmão Esaú pelo valor de si. Yaakov escreveu tudo isso em um livro e testificou mesmo com testemunhas, e ele selou, e o livro permaneceu nas mãos de Jacó, ou Yaakov. Então, você lê na Bíblia e tem a impressão que ele trocou tudo que ele possuía, a primogenitura, o direito às propriedades, e até os seus bens, ele tinha comprado tudo isso por um prato de lentilha, só que não foi simples assim. Envolvia o medo da morte súbita, envolvia o medo que ele tinha, já que ele achava que ia morrer mesmo, ele não queria mais, ele queria se dispor de tudo, né? E foi precipitado e vendeu tudo, e o Eterno permitiu isso, porque Yaakov era, de fato, a semente boa, a descendência boa. E quando o filho de Cush, Nimrod, morreu, seus homens levantaram-no e o trouxeram em
na sua cidade, e todos os dias que Nimrod viveu foram 215 anos, e ele morreu 185 anos. E Nimrod morreu pela espada de Esaú, causou sua morte, como tinha visto em seu sonho. Assim como os de Nimrod previram a estrela que iria dominar os 4 cantos da terra, assim Esaú matando Nimrod. E com a morte de Nimrod, seu reino tornou-se dividido em muitas divisões, foram restauradas para os respectivos reis de cada terra, que recuperaram-nas de Nimrod, foram por muito tempo escravizadas pelos outros reis da terra. As coisas hoje, nós vamos ver numa outra oportunidade. Jacó e Esaú, damos os nossos agradecimentos, né? Obrigado aí pelo apoio ao nosso canal. E acompanhando mais esse hangout. Eu espero que você tenha sido abençoado com esse tudo. Esperamos, queridos, que você leia o livro de Jazar. Eu estou apenas para que você prove um pouco das revelações, ok? Shalom para todos, um Shabbat abençoado, até o próximo hangout.